Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amados irmãos, amigos cristãos, evangélicos, católicos e espíritas. Eu quero falar hoje vários assuntos bíblicos. Um dos assuntos bíblicos que eu quero falar é que, analisando bem sobre os estudos de demonologia e angiologia que nós estamos fazendo, eu cheguei à seguinte conclusão. No estudo de demonologia que a gente fala sobre Satanás, sobre o inimigo de Deus, né? Disse que o nome dele é Lúcifer, mas pelos estudos bíblicos, pelos estudos teológicos, a palavra Lúcifer significa luz da alva, né? Então, o nome Lúcifer não é um nome próprio, é uma característica, um adjetivo a um anjo, né? No caso, eles falam que tinha um planeta também que brilhava muito e que era chamado de Lúcifer também, né? Parece que é o planeta Marte, eu não lembro direito quando eu falei sobre isso. E então, eu cheguei à seguinte conclusão e queria passar isso para vocês. Que o nosso inimigo das nossas almas, ele existe, como nós sabemos, que ele é mentiroso, que nós não podemos brincar com ele, que vocês têm que, para expelir demônios, vocês têm que estar preparados. Se possível, chamar um pastor, um reverendo da igreja, que esteja ungido e com a vida em plena consagração a Deus. A consagração é estar em jejum, oração, se preparar para expelir demônios, né? Porque eles estão aqui na terra, porque Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Ele está aqui para arrebanhar o maior número possível de pessoas para o lado dele, porque ele sabe que o tempo dele está finalizando, não tem, né, o que fazer. Então ele quer arrebanhar o maior número de pessoas para o lado dele. Então tomem cuidado, meus amados cristãos, porque ele é muito sutil, ele inventa, como que fala, coloca coisas na mente das pessoas, de pessoas inteligentes, que distorcem a palavra do Senhor. A verdadeira palavra está aqui na Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia Sagrada, tá? No Velho e Novo Testamento. Essa é a verdadeira Bíblia. Esse é o verdadeiro livro, essa é a herança do Senhor para nós, o Velho e o Novo Testamento, tá? Esse é o testamento de Deus para nós, seres humanos, né? De Deus, Jeová, Yahvé, aleluias, o grande eu sou. Então, eu creio que essa conjectura da luz da alva, que nós estávamos falando nos outros estudos de angiologia e demonologia, é o seguinte, pode ser que, porque não fala, como eu disse para vocês, não explica como que surgiu Satanás, mas fala sobre ele, claro que fala sobre o inimigo das nossas almas, mas na Bíblia não fala o nome dele. Fala luz da alva, estrela da manhã, que é o significado em hebraico, grego, né? Porque tem a Vulgata Latina, né? E na Vulgata Latina, Lúcifer não é um nome próprio. Então, o inimigo das nossas almas, ele não é Lúcifer. Pode ser, como diz lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, que fala sobre os anjos que dançavam, né? Que Satanás era um anjo de luz. E todo ser que é um anjo de luz, que é uma estrela da manhã, é uma luz da alva, é um Lúcifer, entendeu? Então, nós não podemos falar que Lúcifer é o nome de Satanás, né? Ele pode ser que ele era um anjo, pelo que a gente entende da palavra do Senhor. A gente chega à conclusão de que ele era um anjo, poderia ser um anjo, se rebelou contra Deus e arrebanhou o maior número de anjos lá dos céus para baixo. Então ele tem os seus adeptos aqui na terra. Essa é a conclusão que eu chego nesses estudos de demonologia e angiologia, né?
Mas não importa isso, ele está trabalhando contra nós 24 horas. Mas a gente gosta de estudar para saber, eu acho importante a gente conhecer a atuação dos demônios, tá? E eu ainda vou fazer alguns estudos sobre os demônios, sobre os tipos de demônios e de anjos. Eu não sei se vai dar para fazer muito, porque não tem muita coisa, né, para se falar sobre os anjos. Eu já falei o que tinha que falar conforme a palavra do Senhor, tá? Os únicos anjos que eu vou falar aqui hoje para vocês, eu vou falar sobre angiologia, tá? Mas eu vou falar de uma coisa que não está na Bíblia protestante, na nossa Bíblia evangélica. Eu vou falar sobre livros que estão na Bíblia católica, tá? Eu quero falar para vocês que na Bíblia católica existem 7 livros a mais, tá? Aí eu andei dando uma pesquisada, por que na Bíblia protestante não tem esses 7 livros a mais, tá? Eles não foram considerados como inspirados pelo Espírito Santo, pelas comunidades cristãs, tá? Eles dizem, algumas pesquisas dizem que eles foram colocados na Bíblia católica após 200 anos após a ressurreição de Jesus Cristo. Então foi bem depois dos apóstolos. Mas algumas pesquisas, que eu não sei se é verdade ou não, mas vamos falar sobre isso, né? Porque aqui nós estamos falando para um público que serve a Deus, né? Não nós estamos falando de placas de igreja, né? Então aqui eu dei uma pesquisada aqui nos livros. Eles não entraram nos livros canônicos, nós falamos, né? É um termo bíblico, os livros canônicos do Velho e do Novo Testamento, porque ele está ali não sei se é depois de Salmos na Bíblia Católica, eu não sei, porque eu não tenho essa Bíblia Católica, tá? Eu sei que é depois de muitos profetas maiores e menores, né? Porque a Bíblia ela é dividida assim, tem os profetas maiores, que é Moisés, né? E depois tem os profetas menores, por exemplo, que é Obadias, Naum, né? Então tem essa divisão aí do Pentateuco, eles falam dos 5 livros, né? Pentateuco que é 5. E aí depois, acho que depois de Salmos, eu não tenho certeza, tá? Eu preciso até perguntar para algum amigo católico, depois de qual livro que está escrito. Então, aí o que acontece? Na nossa Bíblia protestante, que é a mesma Bíblia católica, os livros são os mesmos, só está faltando 7 aqui, né? É a mesma coisa, tá? Só que na Bíblia católica, na Bíblia protestante, fala sobre o arcanjo Miguel. E na Bíblia católica, fala sobre o arcanjo Miguel e fala sobre o arcanjo Rafael. É sobre esse anjo que eu quero falar, tá? Que muitas pessoas falam desse anjo, tá? Quem é o arcanjo Rafael? Ele é um arcanjo, tá? De acordo com a tradição católica, o anjo Rafael é um anjo de cura, tá? Ele é chamado de arcanjo como o anjo Miguel. O anjo Rafael não aparece na Bíblia, tá? O anjo Rafael aparece apenas no livro apócrifo, como eu disse para vocês, né? O que é a palavra apócrifo? Porque foi colocado depois esses livros. Só que a igreja, desculpa aí, fala que eles não foram colocados antes, quando foi, porque assim, antigamente a Bíblia era feita em pergaminhos, né? Era em rolos, né? Depois que foi feita a Bíblia assim como a gente conhece, em páginas, como um livro para nós, né? Só que quando foram formar a Bíblia, colocaram esses livros. E pela igreja protestante, pela protestantismo, não foi considerado como um livro bíblico, porque eles acham que não foram inspirados pelo Espírito Santo, que os únicos livros que foram inspirados pelo Espírito Santo foram os livros de Mateus, Lucas, Marcos, entendeu? É isso daí, por isso que fala apócrifos, eles foram acrescentados. Eles foram acrescentados somente na Bíblia católica, na Bíblia protestante não. O anjo Rafael, mas falando aqui do anjo, né, o arcanjo Rafael, para a gente analisar, contemplar, o arcanjo Rafael,
aparece apenas no livro apócrifo de Tobias, tá? Eu não tenho esse livro na minha Bíblia, tá? Porque a minha Bíblia, ela é protestante, eu sou evangélica, tá? Mas eu tenho um conceito comigo que não é a placa da igreja que vai nos salvar, e sim Jesus, né? Então eu tenho isso comigo. Por isso que eu estou fazendo esse estudo amplo sobre os arcanjos, para que nós possamos analisar, né? Sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os tipos de anjos, né? Então é por isso que eu estou fazendo isso, tá? Então eu quero falar sobre o arcanjo Rafael, como eu disse aqui para vocês, né? Que o arcanjo Rafael como que fala? Ele... Espera só um pouquinho, meus amados. Então, meus amados, o arcanjo Rafael aparece no livro de Tobias. E justamente esse livro existe por quê? Porque o próprio Tobias, que escreveu este livro, ele foi ajudado pelo arcanjo Rafael. Como? Ele foi ajudado assim. Ele era jovem, chamado Tobias, né? E ele foi ajudado pelo arcanjo Rafael, tá? Ele ajudou ele numa viagem. Tobias encontrou o anjo Rafael na estrada, disfarçado de homem. Rafael o ajudou a encontrar o caminho e a apanhar um peixe, tá? E aí por diante. E ele, seguindo o conselho de Rafael, Tobias guardou o fígado, porque o arcanjo, o Rafael, orientou ele a fazer isso, tá? Por quê? Peraí que eu vou explicar. Tobias guardou o fígado, o coração e o fel do peixe, tá? Foi uma orientação desse arcanjo. O anjo Rafael guiou Tobias para a casa de uma mulher chamada Sara, para se casar com ela. Todos os outros homens que tinham noite de núpcias eram mortos por um demônio, tá? Então aí, como que o Tobias ia fazer para casar com uma mulher que matava os maridos dela? Ele ia ficar com medo, né? Então, mas o anjo Rafael orientou Tobias a usar o coração e o fígado do peixe para afugentar o demônio, tá? Foi uma orientação espiritual dele, assim como os profetas. Todos os profetas têm as suas orientações, cada um tem a gente não deve julgar, porque cada profeta, cada arcanjo, anjo, Deus tem um particular com cada um, vamos dizer assim, é isso que eu quero dizer, entendeu? Deus faz as coisas como Ele quer. Claro que tem um parâmetro, mas às vezes Deus usa coisas que a gente fala, nossa, não imaginava que seria assim, né? Então, o Rafael orientou Tobias a usar o coração e o fígado do peixe para afugentar o demônio. Foi o que ele fez, ele obedeceu o arcanjo, tá? Tobias casou-se com Sara e sobreviveu à noite de núpcias, entendeu? Então ele voltou com a esposa para a casa de seu pai, que era cego, tá? E aí, instruído pelo anjo, ele voltou para a casa do pai dele, o Tobias, tá? Não da casa do pai da Sara, da casa do pai de Tobias. Então, instruído pelo anjo, o anjo também falou para ele usar o fel do peixe para curar a cegueira de seu pai, porque o seu pai estava cego, né? E ele foi curado. Depois, o anjo Rafael desapareceu e Tobias não o viu mais. Mas o que a Bíblia fala sobre o anjo Rafael? A Bíblia não fala nada sobre um anjo chamado Rafael. O livro de Tobias é apócrifo, não é aceito como divinamente inspirado, tá? E não aparece na Bíblia protestante, tá? Mas quem somos nós para isso? Daí foram os homens lá daquela época que decidiram fazer isso, né? E não aparece na Bíblia protestante. A Bíblia menciona somente o nome de 2 anjos na Bíblia, Gabriel e Miguel. Miguel é chamado um dos príncipes dos anjos, como eu dei o estudo sobre o arcanjo Miguel, né?
como está em Daniel, capítulo 10, versículo 13, e tem outras passagens também que aparecem, né? Isso significa que poderão haver outros arcanjos, mas não sabemos quantos, como eu disse para vocês, quantos são, nem seus nomes. Não podemos dizer se existe de verdade um anjo chamado Rafael, porque a Bíblia não nos dá essa informação, certo? Aí fala ali, como devemos orar ao anjo Rafael, arcanjo Rafael? Uma orientação que a gente dá, não ore, não devemos orar ao anjo Rafael, nem para qualquer outro anjo. Somente devemos orar a Deus, a Jesus Cristo, tá? Os anjos nos ajudam, mas obedecem somente a Deus. E somente recebe ordens de Deus. Então, se você pedir por um anjo, ele não vai te ouvir. Quem vai estar te ouvindo, na verdade, é Deus. Se você não tem conhecimento, se Deus sabe que você não consegue entender isso, Ele vai te ouvir e vai mandar um anjo para você, porque Ele é misericordioso e amoroso. Mas nós devemos pedir diretamente para Deus, tá? Toda ajuda vem de Deus. Diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 ao 9. Deixa eu ver. É Deus quem cura e dá orientação. É Ele quem tem o poder para nos ajudar. Os anjos são apenas instrumentos para cumprir sua vontade, como todos os servos de Deus. Por isso, devemos focar nossa atenção em Deus, tá? Não em anjos, como diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, tá? Era isso que eu queria falar, que o anjo Gabriel é um arcanjo, né? E pelo que fala na Bíblia, ele não é um arcanjo, ele é um anjo, tá? Então, vamos falar sobre o anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel, na Bíblia, na Bíblia, né? É um anjo importante, tá? Ele é um anjo muito importante, que assiste diretamente diante da presença de Deus, tá? Então, existem esses anjos que são muito usados por Deus. Existem vários anjos, mas os que são citados na palavra do Senhor são esses que a gente fala: Miguel, Gabriel, né? Rafael, né? O Gabriel é um anjo importante que assiste. O anjo Gabriel sempre aparece na Bíblia em momentos decisivos na história da redenção. Da redenção de quem? Da nossa redenção em Jesus Cristo, né? Em algumas ocasiões ele foi o mensageiro de Deus que anunciou a vinda do Messias. Ele que anunciou a Maria que Jesus ia vir ao mundo, que ele era o Messias e que ele se chamaria Jesus. Está lá em Mateus. O significado do nome Gabriel tem sido interpretado de diferentes formas. O significado mais provável é homem de Deus, Gabriel, tá? No sentido de poderoso de Deus. Mas alguns intérpretes também sugerem Deus é poderoso ou Deus mostrou-se forte, tá? Gabriel é um dos únicos anjos mencionados nominalmente na Escritura Sagrada. O outro é o arcanjo Miguel, como eu disse para vocês, em Daniel capítulo 10, versículo 3, 13, 21, Judas capítulo 9 e Apocalipse capítulo 12, versículo 7. O anjo Gabriel na Bíblia entra em cena na narrativa bíblica no livro de Daniel. Num primeiro momento, ele apareceu para explicar ao profeta a visão do carneiro e do bode. Daniel capítulo 8 e versículo 16. Depois Gabriel mais uma vez se encontrou com o profeta Daniel para anunciar e interpretar a profecia das 70 semanas. Tá? O profeta Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 21 e 27, fala sobre isso. Tá? O objetivo principal dessa profecia foi anunciar a vinda do Messias, que se daria depois de quase 5 séculos. Demorou bastante,
praticamente 500 anos depois de ter aparecido ao profeta Daniel, o anjo Gabriel foi enviado à cidade de Jerusalém para anunciar o nascimento de João Batista, a Isabel, que era prima de Maria, ao sacerdote Zacarias, seu pai, que está em Lucas capítulo 1, versículo 11 e 12. Nessa mesma época, ele também foi até Nazaré da Galileia para anunciar a Maria o nascimento miraculoso de Jesus através do Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 26 e ao 38. Alguns intérpretes sugerem que talvez também tenha sido ele quem falou em sonho com José, tranquilizando-lhe acerca da concepção de Jesus, que está em Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 25, porque não fala que anjo que foi. Nós acreditamos que seja Gabriel, mas ali não fala que anjo que falou com ele em sonho, mas o texto bíblico não revela o nome desse anjo, como eu estou dizendo para vocês, tá? Por isso, nada pode ser afirmado nesse sentido, Da mesma forma especulativa, outros pensam que Gabriel também é o anjo que sofreu oposição do príncipe da Pérsia quando trazia uma resposta de Deus ao profeta Daniel, em Daniel 10, capítulo 10, do versículo 13 ao 21. No entanto, mais uma vez, o texto bíblico não identifica nominalmente quem foi esse anjo. Dessa forma, não é possível afirmar que era o anjo Gabriel. Como é o anjo Gabriel? Como todo anjo, Gabriel é um ser espiritual que possui inteligência, Todos os anjos são muito inteligentes e gostam do conhecimento, com capacidade moral muito grande, isto é, ele possui personalidade, apesar dos seres angélicos serem espíritos, portanto incorpóreos, a Bíblia diz que eles possuem o poder de se manifestar de forma visível, eles podem se quiser, tá? Entenda, o anjo Gabriel se manifestou dessa forma quando apareceu aos homens de Deus na Bíblia, tá? Muitos detalhes, Daniel diz que Gabriel foi apresentado diante dele com aparência de homem, tá? A construção da expressão usada no idioma original do texto de Daniel transmite o sentido de um homem poderoso, tá? Daí vem o provável significado do nome Gabriel como sendo homem de Deus, tá? O profeta escreve que Gabriel se aproximou dele e ele ficou amedrontado a ponto de cair no chão e perder os sentidos. Isso, eu também. Se aparecesse um anjo para mim, eu creio que quase que eu desmaiaria, Algo semelhante também ocorreu com Zacarias. Ao ver o anjo Gabriel posto em pé à direita do altar do incenso, ele ficou perturbado e apavorado. Lucas capítulo 1, versículo 12. Mas Gabriel logo lhe tranquilizou, dizendo que não ficasse com medo. A jovem Maria também ficou perplexa quando o anjo Gabriel apareceu diante dele, em Lucas capítulo 1, versículo 29. Tudo isso indica que a aparência de Gabriel em forma manifestada, certamente é gloriosa, vem dos céus mesmo. Mas isso não significa que todo esse esplendor tem origem nele próprio. Gabriel, assim como todos os outros santos anjos de Deus, proclama e reflete em certa medida a glória do seu Criador. Qual a função do anjo Gabriel? O Gabriel é um mensageiro de Deus, tá? Como eu disse em outros estudos, assim como os demais anjos, sempre que aparece na Bíblia, ele nunca é dono da mensagem, mas apenas o porta-voz de Deus, porta-voz dela. Mas a Bíblia parece indicar que Gabriel ocupa uma posição honrada entre os anjos. O anjo Gabriel se apresentou a Zacarias dizendo: eu estou na presença de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 19, tá? E contemplam seu rosto, Então, é verdade, o próprio Jesus afirma que todos os santos anjos estão na presença de Deus e contemplam o rosto de Deus, tá? Mateus capítulo 18, versículo 10. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura afirma
que existe alguma hierarquia entre os anjos, embora não forneça maiores informações sobre isso. Então Gabriel pode muito bem ser um dos 7 anjos que estão na presença de Deus para um serviço especial, como diz em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, né? Apesar de ser um anjo poderoso que desempenhou uma função importante no plano de redenção, né? Gabriel jamais deve ser visto além do que ele realmente é. Gabriel é um anjo criado por Deus que está a seu serviço de Deus. Ele jamais deve ser adorado e também não recebe orações, tá? Nossa oração deve ser direcionada diretamente ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 34, tá? Bom, era sobre isso que eu quis falar para vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus, né? E espero que vocês aproveitem esse estudo para analisar, para estudar também, para pesquisar. Se tiver algum comentário, né? Como eu não sei se eu disse, meu nome é Andréa Juliana, tá? E eu gostaria que vocês dessem um like, compartilhassem, se inscrevessem. E se puder escrever um comentário, quiser dar uma dica, quiser me ajudar, escreva aí nos comentários, tá? Vai ajudar muito, tá? Os comentários católicos, evangélicos, espíritas, tá? Porque este estudo bíblico é um estudo para todos os cristãos que servem a Deus, tá bom? E eu desejo para vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando muito vocês em nome de Jesus, meus amados e queridos irmãos.